bonita de aquarela ou de algum desenho. E esse aqui é o molde da nossa lanterna. Então, eu desenhei aqui numa folha de A4. As linhas pontilhadas vão ser cortadas e as linhas contínuas vão ser dobradas, bem riscadas. Então, aqui falta 2 ou 3 linhas, que na verdade não são essenciais, mas que podem facilitar na hora de dobrar nossa lanterna. Só para concluir aqui. Essa vai ser a área da nossa lanterna. E as outras partes vão servir só para colar e para finalizar e para fortalecer. Então essa parte aqui de cima vai formar a boca da lanterna para deixar mais firminha. Essa lateral é para colar um lado no outro e transformar a nossa lanterna num quadradinho. Então a gente vai colar um lado no outro. E essa parte aqui de baixo a gente vai colar para fazer a base da lanterna, a estrutura dela. Então, o mais importante é que esses 4 tenham o mesmo tamanho, esses 2 também tenham o mesmo tamanho. Pode ser feito em uma folha de qualquer tamanho, aqui é uma 4, mas o importante é que mantenha essa mesma proporção de 4, então a gente pode dobrar no meio e de 2, de cima para baixo, pode dobrar no meio também. Então agora vamos passar para essa folha de aquarela, que foi a que eu tinha aqui em casa para fazer. Passar esse molde para ela. Lembrando que se você vai fazer em outro tamanho, você pode retirar o tamanhinho ali de cima e fazer dobrando no meio, só mantendo as proporções. Tendo feito todas as linhas, agora a gente vai dobrar, vincar bem ela. Eu vou usar aqui uma tesourinha que vai me ajudar a reforçar bem esse vinco. Você pode usar uma régua, pode usar alguma coisa que você tiver por aí. Terminamos de dobrar. Essa é a parte mais demorada do processo, então agora o papel ficou bem molinho, bem maleável, e isso vai ser importante depois, na hora de dobrar. Pra ver que tá bem vincado. E agora a gente vai cortar as partes que precisam ser cortadas. Então, essas 4 linhas de baixo. E eu vou cortar também essa lateralzinha, só pra não ficar muito grosseiro na hora de colar. Porque o meu papel é bem grosso. Um papel canson de aquarela. Você pode fazer um papel mais fininho, a lanterna vai ficar mais sensível, talvez não fique uma lanterna de passeio. Essa lanterna com um papel mais grosso, uma lanterna mais segura para fazer passeio. Se você fizer com uma folha sulfite, também vai dar certo, só que é mais seguro deixar ela na mesa, deixar ela apoiada, do que levar para passear, porque ela pode encostar os 2 lados e pegar fogo. Então, por isso que eu resolvi tirar essa lateralzinha que eu tô cortando agora, também poderia ser retirada, eu deixei aí para fortalecer a base.
Então agora a gente vai colar a parte de cima, eu vou colar primeiro, que vai fortalecer a estrutura da nossa lanterna. Depois de colar dessa parte, eu vou prender as laterais, uma na outra, e por último, a base dela. Vocês vão ver o processo todo. Depois de colar, eu deixei secando um pouquinho para ela ficar bem firminha e não ter risco de soltar. Então deixei uma meia horinha descansando, só para ela secar bem. Agora a gente pode remover os clipes que ajudaram a fixar essa cola e vamos fazer a dobra da nossa lanterna. Pra ficar com aquela ilusão de que tá torcida. Então onde tem um quadradinho a gente aperta. Tá vendo? Tem um quadradinho, aperta. E as pontinhas vão ficar pra fora, então tem um quadradinho, aperta. E vai ficar assim, nossa lanterna. Se a gente preferir, não precisa fazer esses vincos do meio, como eu falei lá no começo. Esse vinco aqui do meio, ele não é fundamental. E se a gente não fizer ele, a lanterna vai ficar até com um aspecto mais orgânico, como essa aqui. Fica, na minha opinião, mais bonita. Mas ela também é mais difícil de dobrar. É possível, mas é um pouquinho mais difícil. Então, se você nunca trabalhou com dobradura, origami, talvez você prefira fazer os vincos todos, que vão facilitar aí na hora de dobrar a sua lanterna. Mas assim também fica muito linda e dá super certo. São duas folhas do mesmo tamanho, A4. E ficam com esses aspectos um pouquinho diferentes. Bom, terminada o processo da nossa lanterna, agora a gente vai fazer uma coisa para deixar ela mais transparente, já que a folha é tão grossa. Então peguei aqui um pouquinho de óleo de cozinha mesmo, óleo de girassol, um guardanapo que eu vou dobrar aqui em 4 partes, como se fosse uma trouxinha, um pincelzinho. E eu vou mergulhar meu pincelzinho no óleo e vou pintar minha lanterna com esse óleo. Vou pintar ela todinha. E esse processo pode ser até feito 2 vezes, faz uma vez, espera secar, faz de novo, pode fazer por dentro. Quanto mais óleo ela tiver, mais brilhante ela vai ser à noite. Mas tem que esperar secar, então deixar de um dia pro outro, fazer de novo, deixar de um dia pro outro, fazer de novo. Se tiver sol, até vai mais rápido, né? Então passar o óleo e de preferência deixar da noite pro dia. A minha eu vou continuar aqui só para vocês verem a continuação, mas eu poderia esperar secar e ela ficar bem mais luminosa. Então, para finalizar, vamos precisar de um furador, uma fita, que pode ser um tricô de dedo, pode ser um rabo de gato que vai prender a lanterna. E aí com o furador a gente afunda bem de um lado e do outro lado, extremo oposto, também. Lembra de afundar bem para não furar em falso, para não estragar a lanterna. Ela fica bem na beiradinha. Então, feitos os furos. Vamos escolher essa fita, que pode ser o que eu falei já, um trabalho da criança também, se a criança for um pouco mais velha. E vamos dar os nozinhos nos furinhos. Lembrando sempre para deixar a ponta da lã para fora, nunca para dentro lá sobrando, para não ter perigo de pegar fogo. Então, fiz 2 nozinhos aqui e já cortei a rebarba para não ter risco da lãzinha voar lá para dentro e ter
fogo pegar fogo depois na vela. Desse lado aqui vou dar 3 nozinhos para garantir que não vai soltar. Então 3 nozinhos, corta a rebarba. E aí ficou faltando só a nossa velinha. É muito importante ter um rixozinho também para não pegar fogo no fim da vela. E para deixar ela ainda mais segura, a gente pode colar uma fita dupla face na base dela. Então, corta um pedacinho bem pequeno de dupla face, põe embaixo do rixô e aí a gente cola lá na lanterna bem centralizado. Para essa lanterna não ficar sambando lá dentro, não encostar na lateral da lanterna e ter o risco de pegar fogo, já que vai estar na mão das crianças na hora do passeio. Bem centralizado. E tá aí, tá pronta a nossa lanterna para um passeio ao redor da casa, para enfeitar um cantinho, para um passeio dentro de casa, o que vocês acharem legal. Um bom passeio para todo mundo!